Amém. Vamos fazer uma oração, queridos, para a gente começar a entrar na palavra dessa noite. Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas, pelo tempo de louvor que tivemos agora há pouco aqui também, Deus, pela vida dos meus irmãos, as pessoas que aqui estão. Pai, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor é bom. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos ajudado a chegar até aqui. E no nome de Jesus Cristo, nós consagramos esse tempo a Ti, Pai. Peço, Pai, no nome de Jesus Cristo, Deus, que a Tua vontade aqui neste culto essa noite seja feita. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor, Deus, assuma o controle, Espírito Santo de Deus, vá à frente daquilo que nós receberemos, vá à frente do que será ministrado aqui, Senhor. Eu não tenho nada para dar aos meus irmãos, mas eu peço a Tua ajuda para que o Espírito Santo conduza, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Quem pode aplaudir o Senhor bem forte? Aleluia, glória a Deus. Queridos, hoje é um culto de ceia, amém? Amém. E amados, será que a gente sabe o que é um culto de ceia? Será que a gente tem esse entendimento do que representa este culto para nós? Queridos, quem que se alegra em ir numa festa de aniversário? Quem que se alegra quando é chamado para ir na casa de um parente, de um amigo, né? Nossa, alguém está celebrando anos, né? Ou uma data comemorativa, algo especial para aquela pessoa, né? É especial, não é, gente? Quando nós somos lembrados e somos chamados, quem fica feliz? Amém. Posso te falar uma coisa? Sabia que Jesus ele te convida para participar desse momento todo mês? Todo mês você é convidado para participar desse dia especial com Ele. Infelizmente, queridos, hoje nós não tratamos mais esse como um dia tão especial assim. Mas deveria de ser. Amém? Deveria de ser muito especial para nós, gente. Sabe, principalmente para nós cristãos. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, quando nós resolvemos carregar, né, esta marca, né, a marca da promessa, isso deveria de ser algo assim muito importante para nós, quando nós temos a oportunidade de vir à presença do Senhor. A gente começou esse culto lendo um versículo que diz assim: eu me alegrei, por quê? Porque eu estou indo à casa do Senhor. Então, deveria de ser algo muito, muito, muito especial. E assim, queridos, eu quero te convidar a receber dessa palavra e fazer disso algo especial para você. Amém? A gente não pode querer, sabe, que o mundo aceite aquilo que a gente está falando, mas a gente pode fazer disso importante para nós, para mim, para você, e entender que a cada mês nós temos um compromisso com o Senhor. Né? Na verdade, a cada semana nós temos um compromisso com o Senhor. Sim ou não, queridos? Né? Por isso que a Bíblia fala assim, para nós guardarmos o sábado. O que é guardar o sábado, queridos? É guardar o dia do Senhor. Isso representa guardar o sábado. É o dia que eu celebro a Jesus, é o dia que eu dou o meu tempo ao Senhor, é o dia que eu reservo um tempo do meu dia, da minha semana, para estar na presença do Senhor. E queridos, isso é muito gratificante para quem faz, é muito importante, né? E então é realmente importantíssimo, gente, nós podemos nos reunir como uma igreja para compartilhar deste momento, a ceia do Senhor, tanto como uma lembrança de sacrifício, como a Bíblia nos instrui, né? Quanto como uma participação de uma missão. Porque, queridos, participar da ceia não é apenas lembrar do sacrifício de Cristo. Não é apenas um memorial. Amém? Amém, queridos? Estão aqui? Não é apenas um memorial, queridos. É uma missão, é participar de uma missão do Evangelho. A ceia, então, não é apenas um ritual, mas é uma experiência compartilhada. E ela fortalece o nosso compromisso com o Senhor, e ela fortalece o nosso compromisso um com os outros. Amém, irmãos? Então, guardem isso no teu coração.
Este momento é um momento onde nós fortalecemos a nossa aliança com o Senhor, mas também nós fortalecemos a nossa aliança como um corpo. Queridos, seguir Jesus nunca foi pensado para ser uma experiência solo. Não é algo que nós fazemos sozinhos. Seguir Jesus é algo que nós fazemos como irmãos, como uma família, como um corpo, amém, irmãos? E precisa ser assim. Então, queridos, eu quero te convidar a sentar, vocês já estão, né? Mas eu quero te convidar a sentar esta mesa essa noite. Eu quero entrar um pouquinho a fundo desse tema, queridos, porque a gente sempre faz uma pequena abordagem sobre ele, mas eu tenho entendido que nos falta o verdadeiro entendimento do que é esse momento, o que é a ceia do Senhor. Então, assim, pense, a primeira coisa que eu preciso que você pense é o seguinte: nesta mesa, queridos, não tem o maior ou o menor. Ela é uma mesa nivelada. E assim, queridos, isso significa que há espaço para todos, amém? Há espaço para todos aqueles que desejam sentar a essa mesa. Amados, Paulo escreveu o seguinte em 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos lá, meu amigo, coloca para a gente na tela, 1 Coríntios 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto sempre que o beberdes em memória de mim. Porque sempre que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. O homem deve examinar-se a si mesmo antes de comer o pão e beber o cálice, pois todo aquele que come e bebe sem reconhecer o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Amados, vamos entender um pouquinho a respeito do que Paulo está falando. Por que é tão importante nos reunirmos na igreja? Uma das razões muito importantes, queridos, é que isso nos permite comungar com Deus e um com os outros. A ideia é justamente essa, queridos, a experiência do corpo. A experiência, queridos, de estar ao lado de pessoas que confessam a mesma fé que você. Qual foi a atitude de Jesus Cristo, queridos? Ele não chamou os seus discípulos para sentar à mesa e compartilhar o pão e compartilhar o cálice com ele? Sim ou não? Sim, foi o que ele fez. E ali, queridos, estavam todos eles, inclusive aquele que o trairia. Amados, a comunhão, ela envolve comprometimento, ela envolve experiências compartilhadas e foco em Jesus. Quando você senta à mesa com os teus familiares, almoço de domingo na casa da avó, cara, não é o momento que vocês estão conversando a respeito sobre as coisas da família, ou a respeito de coisas que acontecem como indivíduos, ou coisas, experiências que vocês vivenciaram na última semana, no último mês, no último ano, enfim, quanto tempo faz que vocês não se vejam, vocês estão fazendo o quê? Compartilhando coisas, sim ou não? Não é isso que a gente faz à mesa, gente? Quando a gente senta à mesa com os nossos familiares, é isso que a gente faz. A mesa com o Senhor também é assim, gente. Ela também precisa ser um tempo de comunhão, um tempo de partilhar, um tempo de vivenciar uma experiência, queridos, onde nós estamos ali comprometidos com o que está acontecendo naquele momento.
Quem já viveu a experiência de estar numa mesa com alguém, cara, vocês todo empolgado para conversar, né, para ter aquele tempo de mesa, e poxa, daí o fulano que encabeça a mesa está no celular, o Beltrano que está do lado no celular, todo mundo está no celular e cada um numa página diferente. Quem já viveu isso, gente? Cara, é uma experiência incrível. É, né, gente? Sacanagem, né? Sacanagem alguém te chamar para sentar à mesa com você e ficar pendurado no celular. É ou não é? Sim ou não, queridos? Cara, é horrível quando alguém vem conversar com você e não tira o olho do celular. No mínimo, a pessoa precisaria olhar nos teus olhos, sim ou não? Infelizmente hoje, nós vivemos isso. Pessoas que conversam com a gente sem olhar para nós. Pessoas que têm relacionamento com a gente sem ter relacionamento com a gente. Os caras conseguem conversar com a gente e com o cara que está lá em Tóquio ao mesmo tempo. Vocês estão aqui, gente? Posso te falar que a gente faz a mesma coisa com o Senhor quando estamos sentados à mesa com Ele? E não necessariamente a gente precisa estar no celular, queridos. Basta eu estar à mesa com o Senhor com a minha cabeça lá fora. Basta eu estar à mesa com o Senhor, queridos, pensando naquilo que, poxa, a experiência ou algo, ou enfim, qualquer coisa que eu não vivi, ou vou viver, ou eu não estou aproveitando aquele momento, gente. Aquele momento, ele não está sendo guardado para eu partilhar o pão e partilhar o cálice. Cara, se você está à mesa com alguém, compartilhe daquele momento da mesa com alguém. Vai ser muito especial. Sim ou não? É verdade ou não é verdade? Com Jesus também, amém, queridos? Amém? Com Jesus também. Quem gostaria de ser convidado todo mês para tomar um café com uma pessoa especial? Todo mês. Jesus, ele te convida todo mês para sentar à mesa, para participar da ceia dele. A gente tem tratado isso como algo especial nas nossas vidas, gente? Tem sido especial para nós? Ou tem sido mais um dia? Tem sido mais um culto de domingo? Mais um momento qualquer? Gente, chegará o dia que a gente vai falar assim, poxa, eu devia ter investido mais tempo com o Senhor. Eu devia ter me dedicado mais. Eu devia ter aberto mão mais. Eu deveria ter renunciado mais. Eu deveria de ter feito coisas mais intensas para esse relacionamento com Ele. Vai chegar esse dia, irmãos. Só que a gente precisa avaliar, sabe, que depois, lá na frente, irmãos, é como que se você tivesse de luto por alguém que morreu e você não pode mais ter tempo com essa pessoa. É triste, não é? Quando você sabe que, poxa, você pôde ter tempo com alguém e não teve. E depois você fica, sabe, a gente fica remoendo algo que a gente não viveu com determinada pessoa. Por quê, queridos? Porque nós trocamos a prioridade, nós invertemos essa prioridade. Só que o tempo passou. E, gente, o tempo passa. Pais, aproveitem teus filhos enquanto eles estão subindo no armário, porque uma hora eles vão parar de subir no armário. Eles vão parar. E às vezes a gente está ali falando, nossa, mas essa criança só faz bagunça. Glória a Deus que ela está fazendo bagunça e subindo no armário. Uma hora ela vai parar de subir no armário. Aí você vai falar assim, você vai parar e pensar assim, nossa, que saudade quando ele subia no armário. Não é verdade? Que saudade quando ele ficava correndo aqui, chorando, e derrubando as coisas, quebrando as coisas, gritando. E agora, cara, não tem ninguém para gritar nesta sala. Agora, cara, não tem ninguém para berrar aqui, para eu dar uns berros, uns gritos, né? Aí você fala assim, nossa, que triste, né? Que silêncio, que vazio, que quieto. Mas só que quando a gente tinha oportunidade, sabe o que a gente falava? Cala a boca. Claro que a gente não fala isso, né? É alguém lá fora, não nós.
né? A gente não fala isso, né? Vocês estão entendendo, gente, que tem coisas que a gente não vai ter a segunda chance de viver? Tem coisas que você não vai ter oportunidade de viver de novo. Esse tempo de mesa, queridos, Deus te dá a oportunidade de você viver todo mês. E mesmo assim a gente negligencia. Mesmo assim, queridos, a gente coloca prioridades que para nós são importantes. Só que a Bíblia nos ensina algo muito importante: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então, quando nós estamos priorizando aquilo que é de Deus, queridos, posso te falar uma coisa? Um segredo que Deus falou para mim, quem quer saber? Priorize o que é meu, que eu priorizo o que é teu. É o que Deus falou para mim um dia. Priorize aquilo que é meu, que eu priorizo o que é teu. Então, queridos, comece a ter, sabe, este hábito de pôr na tua agenda, de fazer o teu alarme despertar. Assim como você se empolga no dia do aniversário de alguém, assim como você se empolga no dia do pagamento, né? Nossa, amanhã é dia do pagamento, vai ganhar aquela bolada na minha conta corrente, né? Fica feliz da vida que, uhul, vou até convidar alguém para tomar um café. Comece a fazer isso, queridos, com aquilo que Deus tem te convidado a participar da vida dele. Queridos, a ceia do Senhor era uma lembrança da refeição que Jesus teve com seus discípulos antes de morrer. E era uma observância de uma festa, a festa da Páscoa. Era uma festa que já era celebrada ao longo de um tempo, irmãos. Mas Jesus pegou uma festa que todos os judeus conheciam. Jesus pegou uma festa, queridos, que era celebrada por todo o povo judeu. Todos eles entendiam. E ele deu um novo significado a essa festa. Queridos, ele deu uma nova importância a essa festa. Lucas capítulo 22, versículo 14, a gente lê assim: quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejai ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isso e partilhem um com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Queridos, a Páscoa era uma festa para os judeus observarem, né, e lembrar como Deus os havia salvado dos egípcios. Então no Egito eles sacrificaram um cordeiro, né? Vocês conhecem essa história, colocavam o sangue desse cordeiro no batente das portas de suas casas, e este era um sinal para o anjo da morte, queridos, passar sobre aquela casa, poupando o primogênito da morte imediata. Então todo aquele que não tinha este sangue sobre os umbrais, o anjo da morte visitava aquela casa e o primogênito morria. Aconteceu com todos os egípcios. Porém, o povo judeu não foi tocado. Amém, queridos? Durante milhares de anos, os judeus então celebram essa festa, a festa da Páscoa, anualmente. Ano a ano eles celebram. E foi nesse contexto que Jesus Cristo fez algo diferente, irmãos. Ele deu novo significado aos emblemas usados durante a refeição. Daqui para frente, então, o emblema, a refeição, a festa, seriam para os seguidores de Jesus lembrarem de que Jesus deu a sua vida por nós. Queridos, ele se tornou o cordeiro sacrificial, tirando o pecado do mundo. Então aquilo que antes era um animal, passou a ser o próprio Jesus.
O sangue que antes foi derramado para que o espírito da morte não visitasse aquela família, queridos, o sangue foi derramado agora para tirar o pecado do mundo, para que eu e você pudéssemos ter vida. Após a ressurreição de Jesus, no primeiro domingo de Páscoa, então os discípulos eles começaram a se reunir, queridos, no primeiro dia da semana para lembrar tudo que Jesus havia feito. E amados, era nessa reunião que os discípulos participavam da partilha do pão juntos, a ceia do Senhor, como uma lembrança de tudo que havia acontecido. Como somos pessoas esquecidas, nós precisamos de lembretes para nos ajudar a lembrar, a recordar. Nós precisamos dessa lembrança, por isso que é importante, queridos, nós buscarmos estratégias para lembrar. A ceia do Senhor também é uma participação da missão, queridos, do Evangelho. Participar da comunhão é mais do que frequentar a igreja. Participar da ceia do Senhor é mais do que ser um frequentador da igreja, queridos. É estar ativamente envolvido na missão de espalhar o Evangelho. Pastor, mas eu nem falo nada para ninguém. Queridos, quem lembra do batismo? Quem lembra do batismo? O batismo não é uma confissão pública da tua fé? Sim ou não? As pessoas quando olham uma foto sua, que você foi batizado, elas, primeira coisa que vem na mente delas, não é de que você entregou sua vida para Jesus Cristo? Sim ou não? A mesma coisa acontece quando você ceia. Quando as pessoas conhecem você e sabem que você participa desse momento de ceia. Queridos, é uma confissão pública. É uma maneira de evangelizar sem falar. É uma maneira de pregar sem falar, sem abrir a boca, porque você está, queridos, participando da mesa do Senhor. E, queridos, quem é convidado para sentar à mesa do Senhor? Aqueles que creem no Senhor. Aqueles que acreditam, aqueles que querem fazer parte disso. Então, é mais do que simplesmente frequentar a igreja. Você está ativamente envolvido na missão de espalhar o Evangelho. Paulo ele disse ali em 1 Coríntios 11:26, porque sempre que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor. Sempre que você estiver, queridos, com o pão e o suco na sua mão, você não está apenas segurando o pão e o suco. Você está recordando que alguém morreu por você. Você está lembrando que alguém passou por um processo de dor, seu sangue foi derramado, ele foi crucificado. Por quê? Para que você pudesse ser perdoado. Vocês estão aqui, queridos? Conseguem entender que ele pagou um preço caríssimo? Então, quando a gente participa desse momento, nós estamos, queridos, lembrando que alguém pagou o preço pela minha vida. Alguém pagou um preço altíssimo pela minha vida. Queridos, estamos proclamando o que Jesus fez por nós para o mundo. Quando você participa da ceia, você está falando para o mundo. Você não está falando, para um grupo apenas de pessoas que estão ao teu lado, partilhando daquele momento. Você está falando para o mundo, queridos. Você está falando, hoje a gente tem meios de falar isso através das redes sociais, né? A gente tira uma fotinho do cálice, né? Quem nunca fez, né? Tira uma fotinha do cálice e põe lá no Instagram, põe no Store, né? Escreve uma frase de impacto ali. Queridos, parece que não, mas tem muitas pessoas que estão sendo tocadas ou estão ouvindo deste evangelho apenas por causa de uma foto. Apenas por causa de uma foto. Então, amados, a ceia do Senhor, ela é um ato de adoração, ela é um ato de pertencimento, de compromisso. Estamos proclamando o que Jesus fez por nós. Queridos, esse ato de adoração, por meio da ceia do Senhor, por meio da comunhão, não é apenas sobre nós,
é sobre Cristo, é sobre Jesus Cristo. É proclamar, é falar desse evangelho para todo mundo. E a ceia do Senhor, ela é um chamado à ação, irmãos. Então, é aquele chamado para espalhar as boas novas do que Jesus fez pelo resto do mundo. Queridos, às vezes as pessoas leigas olham para aquilo ali e falam assim, mas o que isso significa? O que isso representa? Aí ela diz lá, digita no Google, o que significa a ceia do Senhor? Já vem um textão. E ali já vem explicando para ela o que é a ceia do Senhor. Ela fala, nossa, olha, é mesmo. Talvez ela não tenha vivido a experiência ainda, mas, amados, a informação já chegou. É uma questão de tempo para o resto acontecer. É uma questão de tempo para as outras experiências que ela precisa viver com aquele evangelho acontecerem. Vocês estão aqui, queridos, estão entendendo que isso é algo importantíssimo para nós, gente. Sabe, é algo assim que nós, como igreja, nós temos o hábito de cear sempre na primeira semana do mês, né? Então, nós temos o hábito de cear na quinta-feira e no domingo. Ah, pastor, mas nós não estamos ceando na quinta. Por quê, queridos? Porque para organizar a ceia, a gente precisa de pessoas. E nesse momento, nós estamos com dificuldade para organizar a ceia na quinta e no domingo. Orem por isso, amém, queridos? Igreja, orem por isso, porque nós não podemos aceitar isso, amém, irmãos? Nós não podemos concordar com isso. Nós fomos chamados para cear na quinta e no domingo, amém? Tem pessoas que não podem vir no domingo, ceiam na quinta, pessoas que não podem vir na quinta, ceiam no domingo, mas, queridos, eles precisam fazer parte disso. Por quê? Porque eles fazem parte de um corpo, e é importante. Amém, irmãos? Então nós temos que orar, e amados, todos nós somos responsáveis por isso, eu e você, em orar, para que Deus traga as pessoas que possam nos ajudar a preparar a ceia na quinta e no domingo. Amém, irmãos? Então isso é importantíssimo, para mim e para você, sem falar, queridos, que nós estamos participando de algo incrível. É uma experiência incrível. Ah, mas eu já participo desse momento tantos anos. Queridos, faça desse momento o momento mais especial da sua vida. Não importa se você faz isso há um mês, não importa se você participa da ceia há 1 ano, há 10 anos, há 20 anos. Queridos, não trate como coisa comum o que é especial. Não permita, queridos, não permita que seja normal, amém, queridos? É o mesmo que você pegar e começar a fazer comum o aniversário do seu filho, o aniversário da sua esposa. Não, que dia que o aniversário da minha esposa. Fale isso para ela, para você ver se você não vai tomar no meião. Né? Sim ou não, queridos? Tem que ser especial, não tem, mulheres? É meia dúzia só que querem, o restante não precisa. Tem que ser especial, mulheres, ou não? Sim. Né? Tem que fazer. Não vou perguntar quem já esqueceu o aniversário da esposa, porque vai dar treta. Acontece. Acontece, queridos? Acontece. Mas a gente não pode fazer disso algo comum, amém? Amém, queridos? Tem que ser especial, sim ou não? A ceia do Senhor também. Também tem que ser especial. Tem que ser um momento assim, queridos, de alegria. Sabe, de você poder partilhar de um momento, cara, que é único nas nossas vidas. É único, irmãos. Ontem eu fui ministrar lá num espaço, um evento, tipo, sei lá como que é o nome daquele lugar, um salão de eventos, assim, muito grande e tal, e tinha uma galera, e eu preparei uma palavra, falei, nossa, vou levar uma palavra, assim, bem legal e tal. Aí a hora que eu subi para pregar, o Espírito Santo falou assim, você não vai pregar essa palavra. Eu falei, ué, né? Todo preparado para pregar uma palavra e tal. Não, eu não te chamei para você pregar essas palavras. Eu te chamei aqui para você dar teu testemunho. E assim, queridos, sabe por que eu achei que eu não tinha que dar o meu testemunho?
Quem quer saber? Porque eu achei que o meu testemunho é normal. E às vezes a gente está tratando aquilo que Deus fez nas nossas vidas como algo comum, algo normal. A gente tira o peso de ser especial, queridos. Só que um dia Deus nos achou na lama, no lixo, nos levantou, nos colocou de pé, nos estruturou, cuidou das feridas, essas feridas se tornaram cicatrizes. A gente passou a contar para as pessoas dessas feridas que se tornaram cicatrizes, e de repente, queridos, ficou comum para a gente olhar para uma cicatriz. O que é isso no teu braço? Uma cicatriz. Só que quando você olha para aquela cicatriz e lembra aonde foi que você arrumou aquela cicatriz, queridos, aquilo muda totalmente a história. Muda totalmente o foco, o objetivo, a maneira de buscar, a maneira de entregar. Quando você consegue olhar, queridos, para o lugar de onde Deus te tirou e olhar para aquele lugar como, sabe, com olhos de alguém que nunca mais quer voltar para lá, você sempre vai tratar aquilo como um momento especial na sua vida. Sempre. Agora, quando você perde, sabe, aquela visão, aquele olhar, né? E você começa a tratar aquelas coisas assim como mais um milagre de Deus. Deus faz milagre. Ele gosta de fazer essas paradas, milagre. E a gente trata assim, gente. Trata comum. Por isso que a gente passa a olhar para as coisas de Deus de uma forma comum. E não deveria de ser muito especial para nós. Deveria de ser algo assim, queridos, de nos empolgar. Sabe, quando a gente canta parabéns, parabéns, tem uns que dão umas piruletas, outros subem, outros dão uns gritos, uhul, ei. Cara, a gente não faz isso para Deus. A gente precisa buscar de novo, queridos, isso que queima dentro do nosso coração. Mas é por causa disso, por causa daquilo. Irmãos, não é por causa disso, por causa daquilo, é porque nós passamos a tratar isso de uma forma indiferente. Não é por causa que a situação, o problema do mundo, ele sempre existiu, sempre vai ter problemas, sempre vão ter pessoas entrando, pessoas saindo, pessoas que estão empolgadas, outras que não estão. Mas, irmãos, como eu olho para isso é que faz a diferença. Como eu trato isso é o que faz a diferença. É isso que vai mudar, queridos. Casamento, irmãos. Vamos lá, deixa eu falar um pouquinho de casamento para vocês. Cara, se você não investir para se apaixonar pela tua esposa todos os dias, irmãos, a tua esposa daqui a alguns anos se torna como uma mulher qualquer, que pode ser trocada, pode ser substituída, pode ser tratada como uma mulher comum. Mas aprenda uma coisa, a mulher que está do teu lado, ela não é comum, irmão. Não é comum. Ela é especial. E se ela é especial, aprenda a tratar ela de uma forma especial. Aprenda a cuidar dela, queridos, de uma forma especial. Porque senão, queridos, você vai falar, aquela mulher. Aquela mulher. É por isso, queridos, que esfria os casamentos. É por isso que daqui a um pouco você está olhando para a mulher na rua, buscando na internet. É por isso que as mulheres lá fora ficam às vezes mais bonitas que a sua. Porque elas se tornaram comum, normal. E as coisas de Deus, se você não tratar com diferença, queridos, ela vai passar a ser comum na tua vida. Normal, você vai fazer por fazer, você vai estar por estar. Você vai vir por vir. Não tem nada demais nisso. É só mais um dia, é só mais um momento, é só mais um tempo. Aprenda a tratar as coisas de Deus, queridos, como algo especial, que daí você não vai trocar as coisas de Deus, queridos, por um jogo de futebol. Você não vai trocar as coisas de Deus por causa que o programa preferido está passando na televisão. Você não vai trocar, irmão. Você vai querer estar com Deus. Por quê? Porque Ele é especial. Assim como a ceia precisa ser especial para a gente. Assim como esse momento, que eles têm que ser algo especial para nós, irmãos. Sabe por quê? Sabe por que tem que ser especial para nós, irmãos? Quem quer saber?
Porque nós falamos que somos cristãos. Nós falamos que somos. Amém, irmãos? Nós vestimos essa camisa e dizemos, somos cristãos. Então tem que ser especial para mim. E queridos, trate de uma forma especial o que é especial. Cuide, aproveite cada momento da sua vida de uma maneira única. Lembra que eu falei das crianças que crescem? Quem lembra? Elas crescem, irmãos. Daqui a um pouco voam. Daqui a um pouco você vai falar, filho, não faz isso aí. Como assim? Né? Aí já não dá mais, gente. Aí ore para que tudo que você ensinou na infância possa ser manifesto no tempo de adulto. Amém, queridos? Porque a Bíblia diz assim, ensina o teu filho a andar no caminho que deve andar quando ele é pequeno. Quando for grande não vai se desviar dele. Pastor, eu não ensinei ele a andar nesse lugar quando ele era pequeno. Dobra teu joelho e ore bastante. Este é o conselho que eu tenho para você, irmão. Preciso de um milagre. Amém, eu também. A gente precisa de milagre, que Deus venha e opera o milagre. Amém? Que Deus dê, assim como Ele nos alcançou na fase adulta, porque talvez a gente não tenha aprendido a viver, né, a andar nos caminhos do Senhor quando era pequeno, mas um dia nós fomos alcançados, amém, queridos? Oremos para que os nossos filhos também sejam. Oremos para que essa experiência venha sobre eles também, né? Mas se a gente tem a oportunidade, faça isso. Se você tem a oportunidade de fazer hoje, faça isso. Fale para ele o quanto isso é importante para você. Mas não só fale, mostre, queridos. Mostre. Ei, é natural um filho seguir os passos do pai, sim ou não? Sim ou não, queridos? Cara, o pai gosta de um clube de futebol. É normal, é natural o filho vir e torcer para o mesmo clube. O pai gosta de carro, é normal o filho vir e gostar também. Gosta de moto, né, Gilberto? É natural que a descendência goste também. Por quê, queridos? Porque vê o pai fazendo. Vê o pai fazendo. Agora, se o filho vê o pai tratando as coisas de Deus de uma forma comum, você acha que ele vai tratar as coisas de Deus de uma forma especial? Sim ou não? Não vai. Então seja o primeiro a se empolgar, irmão. Seja o primeiro a vibrar. Uau, hoje é dia de ir na casa do Senhor. Ele vai querer ir também. Ele vai querer estar lá também. Não prive o seu filho de vir à igreja. Ah, mas meu filho ferve. Cara, traga ele para a igreja, irmão. Melhor que ele esteja aqui. Não prive ele disso, irmãos. Porque ele vai perguntar assim, ué, mas por que eu não posso ir para a igreja? Ah, porque lá você... Mas eu sou o problema então? Vocês estão entendendo, queridos? Então eu sou o problema? Não, você não é o problema. Incentive. Gente, trate de uma forma especial o que é especial, irmãos. Valorize. Sabe, valorize o tempo em família, valorize o tempo no teu trabalho, valorize o tempo com a sua esposa, o tempo com seus filhos, porque, irmãos, uma hora isso vai passar, e o que vai ficar? O que você ensinou. É isso que vai ficar, legado. Não é o que você, construiu. Porque, queridos, se o teu filho não souber cuidar do que você construiu, ele queima tudo o que você construiu em questões de tempo, dias, meses. Foque em ensinar ele a cuidar. Foque em ensinar ele a administrar. Isso é importante. É mais importante do que você ensinar ele a levantar uma parede. Porque, queridos, se ele não souber cuidar de uma parede erguida, não adianta você levantar a parede, ele vai derrubar. Vocês estão aqui, queridos? Amados, posso falar uma coisa? Isso nem estava na palavra. Acho que Deus está falando com a gente, amém? Deus está falando alguma coisa para nós. Vamos voltar para a palavra, amém? Porque eu quero terminar no horário combinado. Queridos, a ceia, ela é um chamado a agir, a fazer.
Então, assim, quando eu participo da ceia, eu estou espalhando, queridos, as boas novas. É uma mensagem que nós proclamamos todas as vezes que nós participamos. Nós somos pecadores salvos por uma graça poderosa. É isso que nós estamos falando. Recebemos misericórdia, fomos perdoados, somos amados. É essa a mensagem que nós estamos passando. É isso que nós estamos falando. Nós acreditamos que Jesus deu o seu corpo para carregar nossos pecados. Nós acreditamos que Jesus derramou o seu sangue, dando a sua vida para que nós pudéssemos ser perdoados. Queridos, é apenas uma maneira de participarmos da divulgação das boas novas, de que Jesus morreu pelos seus pecados e pelos meus. Amados, a ceia é um chamado para investir na vida um dos outros. Investir, irmãos. Ah, pastor, mas isso é difícil. Claro que é difícil. É mais fácil o celular, irmão. Não é mais fácil o celular? Sim ou não? É ou não é? Cara, é mais fácil você se relacionar com o teu celular, que se qualquer coisa você desliga ele, do que conversar com alguém que conversa. Né? Porque se você fala com alguém que fala, tipo, tem opiniões, tem ideias, né? E às vezes ali rola as tretas. A pessoa pensa de um jeito, você pensa de outro e pronto. Mas, queridos, pessoas inteligentes sabem conviver com pessoas que pensam diferente. Não é porque a pessoa pensa diferente que ela é teu inimigo. Ela só pensa diferente. Amém, queridos? E a gente tem que aprender a lidar com isso, aprender a lidar com essas situações. Amados, os primeiros discípulos, eles estavam comprometidos uns com os outros, eles tinham estabelecido um senso de comunidade, onde eles cuidavam uns dos outros, protegiam uns aos outros, encorajavam uns aos outros e comungavam uns com os outros. Cara, a gente tem que parar de achar, queridos, que às vezes a pessoa não veio ou a pessoa não está. Não está porque não quer. Às vezes a pessoa não está porque não pode. Já parou para pensar que talvez o irmão que não está sentado nessa cadeira, ele pode estar doente? Já parou para pensar que talvez o irmão que não veio hoje na igreja porque aconteceu alguma coisa com a família dele? Tem gente que não quer, irmão, mas tem gente que não pode. Irmãos, e nós somos família, amém? Amém? Cara, a família deveria se preocupar. Deveria. Infelizmente, no mundo atual, família não se preocupa tanto. Mas a gente tem que mudar isso. A gente tem que parar, queridos, e falar, não falo comigo, eu não falo com ele. Não manda mensagem para mim, eu não respondo. Ou eu não mando também. Cara, a gente tem que mudar essa mentalidade, queridos, porque às vezes, queridos, a pessoa só precisa de um oi. Bom dia. Só. Mudou o dia dela. Nossa, cara, você não acredita. Hoje eu estava tão mal, acordei tão mal, e o irmão mandou bom dia. E uma mensagem do Senhor para você. Claro que às vezes isso é um processo automático das pessoas, queridos. Mas nós que mandamos a mensagem, precisamos tentar mudar esse processo automático. Tem que deixar de ser automático. Eu realmente preciso me preocupar com as pessoas. E esse não é só um papel do pastor, queridos. Esse não é o papel de uma única pessoa. É de um corpo. É de um corpo, porque as pessoas precisam se sentir amadas. Cara, posso dizer uma coisa? A igreja não ama. O bar ama. A boca ama. O beco lá ama. Sabe por quê? Porque se o cara que pega a droga não aparece, o patrão liga. Ô irmão, não veio buscar uma hoje? Né que é? É ou não é? Ou era só para mim que ligavam? Mudou, né? Agora não tem mais isso. A gente precisa se preocupar, irmãos. E isso não é o papel de uma única pessoa. É de todos nós. Então, queridos, conhece alguém que não está aqui? Manda uma mensagem para ela. Senti tua falta ontem, você está bem? Tudo bem? Estou tudo bem. Amém, estou orando por você.
A pessoa não vai se abrir para o celular. Tem gente que talvez até possa falar, nossa, eu preciso me abrir com você. Já vai falar um monte de coisa ali. Mas, queridos, as pessoas não vão se abrir pelo celular. Não vão falar a sua vida, a sua história. Mas pelo menos vão saber, queridos, que você sentiu falta dela. Pelo menos vão saber, queridos, que você se preocupa com ela. Que você manda uma mensagem. Líderes, essa é para vocês. Não deixe mandar mensagem para as pessoas. Não deixe. Às vezes, queridos, nós nos envolvemos tanto no nosso dia a dia que deixamos de mandar uma mensagem para alguém. De falar, ei, Jesus ama você. Jesus te ama aqui. E, queridos, isso faz a diferença na vida de muitas pessoas. O objetivo da igreja não é levar almas para Jesus? É ou não é? Sim ou não, queridos? Sim. E como que nós levamos almas para Jesus? Se quiser, aparece na igreja. Assim? Assim? Não é, queridos. Primeiro, dando bom testemunho. Segundo, se preocupando, convidando para participar. Se preocupando, queridos, com as pessoas. É isso que faz a diferença na vida das pessoas. A pessoa que me ganhou para Jesus, queridos, ela me mandava mensagem todos os dias depois que eu fui na célula dela. Vamos na igreja, vamos na igreja, vamos na igreja. Eu falava, nossa, mas esse cara é muito chato. E glória a Deus porque ele era chato. Amém? Porque se ele não fosse chato, eu não estaria na igreja, irmão. Um dia eu falei, não, vamos, né, cara? Ele não vai largar do meu pé se eu não for. E glória a Deus por isso, né? Eu fui. Amém? Então, quem conhece um chato aqui? Glória a Deus. Glória a Deus pelo chato, amém? Amém, queridos? Que Deus levante muitos chatos nessa igreja. Mas não chato de chato, aquele, porque tem gente que é chata, né, gente? Mas chato de amor. Chato de ser bonzinho, né? Aqueles chatos que se preocupam, aqueles chatos que amam, que querem realmente que a pessoa vá a Jesus Cristo. Esse tipo de chato. Queridos, infelizmente hoje em dia muitos têm uma atitude casual em relação aos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Essa atitude casual também flui para o nosso relacionamento com Jesus. A casualidade. Se por acaso eu encontrar. Queridos, às vezes a gente encontra o irmão no mercado, né? Daí. E só que você sabe falar, daí. Não tem conversa, não tem argumento, não consegue falar mais nada, querido, só daí, né? E o cara respondeu, daí morreu o assunto. Bom, daí, bom, pronto, acabou. E está tudo certo, né? Queridos, agora na época do mundão, você tinha, nossa, aí tinha assunto para falar. Aí falava do não sei o que, e tudo, aquilo, aquele outro. Mas por quê? Porque nós estávamos interessados naquele tema. Naquele assunto importava. Aquele assunto era importante, queridos. Então a gente tem que trabalhar isso hoje. Amém? Queridos, quando você trata de uma forma casual o corpo do Senhor, você vai tratar de uma forma casual o próprio Senhor. Porque o corpo é do Senhor, queridos. Cristo é a cabeça, o corpo é dele, amém? E se eu trato de uma forma casual isso, queridos, eu vou tratar a cabeça igual. Eu preciso mudar desse tipo de comportamento. Então, amados, essa não é a atitude que Jesus teve para comigo e contigo. Ele não teve um momento casual comigo e com você. Queridos, você consegue pensar em mais alguém que deu tudo de si para nos tornar um com Ele? Consegue imaginar em alguém que, cara, sacrificou sua própria vida, né? Morreu na cruz, enfim, abriu mão de tudo, para que eu e você pudéssemos, cara, ter essa experiência com Ele. Consegue imaginar mais alguém? Eu não, só a Cristo, é só Ele. Então Ele não foi casual comigo e contigo, Ele foi intenso.
Intenso, irmãos. E é isso que nós precisamos ser, intensos. Nós temos que ser intensos nesse relacionamento com o Senhor. Eu não vou ler por ler, eu vou ler porque eu quero conhecer. Eu não vou orar por orar, eu vou orar porque eu quero falar com Ele, quero ouvir Ele. Eu não vou para a igreja para ir para a igreja, eu vou porque eu quero adorá-lo, eu quero cultuá-lo. Eu quero entregar o meu melhor para Ele, eu quero entregar algo para Ele. É por isso que eu vou lá. Eu quero dar alguma coisa a Ele, afinal Ele deu tanto por mim. Ele deu tanto para mim, por que eu não posso oferecer algo para Ele? A gente fala tanto em ser adoradores, em espírito e em verdade, mas nós tratamos com casualidade aquilo que é de Deus. E a gente precisa mudar, gente. Precisa tratar de uma forma diferente as coisas do Senhor. Olhar para isso não é apenas um culto, é o culto. Não é apenas um momento que eu vou na igreja para cumprir uma escala, não. Eu estou indo lá oferecer aquele dom, aquele talento que o Senhor me deu em prol da obra do Senhor. Amém, queridos? É algo que eu quero fazer. Queridos, quem aqui já convidou um amigo para ir na sua casa? Falou, vai lá em casa comer um churrasco comigo. Quem já fez isso? Quando você faz isso, você não quer que ele se sinta bem? Sim ou não? Né? Compra carne, né? Assa. Tá bom, quer um no ponto ou mais passado, mal passado, né? Até pergunta, né? Para quê? Porque você quer agradar. Sim ou não? Você quer que a pessoa se sinta bem. Sim ou não? E Jesus, irmãos? E Jesus? A gente está convidando Jesus para o churrasco? A gente está convidando Jesus para o café, para a janta, para as festas de aniversário? Jesus entra nesse contexto? Ele precisa entrar, gente. Ele precisa estar. Ele precisa. Às vezes a gente vai lá, nossa, vamos lá. Oh, ninguém orou, já comeram. Né? Ah, não, é mesmo, tem que orar. Querido, você não tem que orar assim. Você precisa orar porque você vai glorificar a Ele, queridos. Porque aquele momento foi proporcionado por Ele. Não é assim, Senhor abençoa o meu alimento, amém. Cara, isso é casualidade. Agora, quando você olha para aquilo que você tem, e você consegue olhar, queridos, com olhos de gratidão, de dependência, de amor. Porque, cara, se você tem, é porque Ele te deu. Se você está ali, é porque Ele te ofereceu aquilo ali. Isso é diferente, irmãos, isso é algo diferente. É algo assim que você fala assim, não, Jesus, o primeiro pedaço é para você. Quem já ofereceu o primeiro pedaço do bolo de aniversário para alguém especial? Quem já fez isso? Cara, é a mesma coisa você fazer sempre para Jesus. Senhor, o primeiro pedaço do bolo é para o Senhor. Vocês estão entendendo, né, gente? Não é que você vai pegar esse primeiro pedaço de bolo e vai pôr em cima da casa. Não é isso, amém, queridos? Né? Vou pôr aqui em cima da casa, vai que ele venha comer. Não é isso, irmãos. É você consagrar o tempo, consagrar o momento ao Senhor, oferecer para Ele o teu melhor. Queridos, só Jesus fez coisas incríveis por nós. A gente pode se esforçar para fazer um pouquinho a mais do que a gente já faz. Alguns de nós, sabe, se esforçam, estão batalhando, estão correndo, estão indo, outros talvez nem tanto, outros estão começando, outros já estão cansados, estão desanimados. Cara, é hora de rever tudo isso, queridos, porque a vida vai passar para todo mundo. Para todo mundo vai passar. Você estando triste ou feliz, a vida vai passar. Você estando motivado ou desmotivado, a vida vai passar. E Jesus continua sendo Jesus, queridos. Ele não vai mudar porque eu estou feliz ou triste. Ele pode mudar a mim, amém? Mas Ele não vai mudar Ele por causa disso. A história dele não vai mudar, queridos, se você quer participar ou não quer participar. Ele já foi na cruz, Ele já pagou o preço. Ele já morreu por mim e por você. E detalhe, Ele já ressuscitou. E Ele vive. Amém, queridos? Então, queridos, isso não vai mudar.
Então eu bater o meu pé, eu espernear, eu querer, me comportar como uma criança mimada, não vai mudar, queridos. Não vai mudar. O que vai mudar é o meu relacionamento com Ele, a minha investida com Ele, a minha intenção de se relacionar com Ele. Isso vai mudar. Isso vai mudar, queridos. Isso vai ser especial. Isso te coloca em outro lugar. Isso te faz olhar as coisas da vida de uma forma diferente. Te faz olhar para as pessoas de uma forma diferente. De uma forma especial. Amados, que nós possamos investir mais em nosso tempo juntos, como irmãos. Afinal, nós estamos nos reunindo para celebrar algo muito maior e mais importante do que qualquer outra coisa no mundo. Sabe, queridos, investir tempo na gente, como irmãos. Eu não vou chamar os irmãos da igreja, são tudo chato. Cara, muda essa mentalidade. Começa a investir nos irmãos da igreja. Às vezes o teu melhor amigo está dentro da igreja, você só não conheceu ele ainda. Às vezes a melhor pessoa, queridos, que vai te levar para mais perto de Deus, caminha do teu lado, você só não conhece ele ainda. Por quê? Porque existe uma resistência muito grande nesse negócio. Os irmãos da igreja são para a igreja. E os irmãos do mundo são para as outras paradas que a gente faz. A gente tem que mudar essa mentalidade, gente. A gente tem que convidar os irmãos lá de fora para fazer parte disso aqui. Eles têm que ser parte disso aqui também. Mas eu não posso separar. Não posso excluir, porque eu não visto uma capa de cristão quando eu estou na igreja e quando eu saio ali eu tiro ela. Eu sou cristão. Eu vivo essa história. E preciso ser quem eu sou com Deus aqui dentro, lá fora. E cada vez mais, e mais, e mais, buscar em mim aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser trabalhado, para que eu seja uma pessoa melhor, queridos. Mas as pessoas não são legais comigo. Seja você legal. Seja você a pessoa melhor. Queridos, se Deus reconhecer isso, você está no lucro. Você vai estar bem. Se Deus conseguir olhar para você e falar assim: filho, amo você. Ele ama a gente, amém? Independente de você ser bom ou ser ruim, Ele vai te amar sempre. Mas imagine Ele te reconhecer como uma pessoa que ama. Queridos, amar aqueles que nos amam é fácil. Amar aqueles que não nos amam, esse é o difícil, esse é o desafio. E é para essas pessoas que Deus tem nos colocado. Estar com as pessoas, queridos, que te jogam para cima, é fácil. E esse lugar a gente tem que celebrar, tem que estar nesse lugar mesmo, queridos. Mas aprenda a caminhar também com aquelas pessoas, queridos, que não te jogam para cima, que não massageiam o teu ego. Pelo contrário, aponta o dedo. Pelo contrário, falam mal. Mas a Bíblia diz para mim e para você orar. Orar, queridos. Orar por essas pessoas. É o que a palavra me ensina, é orar. E é o que a gente tem que fazer como cristão, orar. Amados, Jesus deu tudo de si. Tudo. E eu e você, queridos, não estávamos nem aí para Ele. Quando Jesus, Ele deu tudo de si por nós, queridos, Ele não estava esperando que eu e você fôssemos perfeitos. Ele não estava esperando que eu e você fôssemos pessoas agradáveis, pessoas amáveis, pessoas compreensivas, pessoas que incentivam. Não. Ele olhou para mim e para você e viu que nós estávamos num estado crítico de um ser humano. Mas Ele falou assim: eu vou mostrar para eles o que é amor. Eu vou mostrar para eles o que significa amar. E amor. E amor, queridos, Ele deu tudo de si por mim, por você. Amados, será que a gente não consegue dar um pouco de nós por Cristo? Será que a gente não consegue fazer um pouco mais que seja para Cristo? Será que a gente não consegue extrair de dentro de nós algo a mais para oferecer para Ele?
Queridos, que o básico a gente faz, mas Deus merece o nosso melhor. Deus merece que a gente olhe para esse momento, que nós olhemos, queridos, para esse tempo, e entendamos que nós não estamos apenas comendo um pão e tomando um suco, irmão. Nós não estamos, queridos, cumprindo um ritual dentro de uma igreja qualquer. Nós não estamos, queridos, apenas tendo talvez a nossa consciência amaciada um pouquinho ali, para que os nossos pecados sosseguem um pouquinho ali, né? Afinal, participei da ceia. Não é isso, irmãos. Este momento é um momento onde a gente fala para Jesus: Senhor, obrigado. Obrigado, porque eu não tinha nada para te dar, e ainda não tenho. Eu não tinha nada para te oferecer, e ainda não tenho. Mas mesmo assim o Senhor foi naquela cruz por mim. Mesmo assim, o teu sangue foi derramado por mim. O Senhor permitiu que as pessoas cuspissem no Senhor. O Senhor permitiu que as pessoas te chicoteassem. O Senhor permitiu que as pessoas zombassem de ti. E você sendo Deus, você sendo quem é, você se esvaziou de si, para quê? Por mim. Mas eu não consigo oferecer o melhor para ti, eu ofereço o que dá, o que me resta. Mas o Senhor não fez o básico por mim. O Senhor não ofereceu o teu resto por mim. O Senhor não entregou parte de si para mim. O Senhor entregou tudo. O Senhor deu tudo por mim. Simplesmente tudo. Tudo que Ele era, Ele colocou naquela cruz, para dizer para mim e para você: ei, eu amo você, e eu amei você, e vou continuar amando você. Mas será que a gente consegue mudar essa realidade? De ser apenas alguém que vive ritos? Ou será que a gente consegue sair dessa igreja hoje, queridos, com o nosso coração incendiado, com o nosso coração queimando, desejando isso, sabe, querendo isso, não só para nós, porque, queridos, Deus não quis só para mim, Deus não quis só para você, não foi só por mim, só por você, foi pelos nossos irmãos, foi por aqueles que não estão, por aqueles que se perderam, por aqueles que voltaram, por aqueles que estão hoje, queridos, reféns de novo da escravidão da droga, do álcool, da prostituição, que estão escravos de novo de Satanás. Esse amor, queridos, é o mesmo que Ele tem por mim, é o amor que Ele tem por eles. Mas que tal se a gente amasse as pessoas em vez de apontar o dedo para elas? Que tal se a gente pegasse e abraçasse essas pessoas e falasse para elas assim: ei, cara, não importa onde você está, Jesus te ama. Não importa o que está acontecendo, queridos, Jesus te ama. Porque foi por todos nós, queridos. Ele deu a sua vida por todos nós. Por todos nós. Comece a abraçar, queridos. Comece a amar as pessoas. Ontem, quando eu subi no altar para pregar, teve um pastor que ele chegou, ele me deu um abraço, ele me deu um beijo no rosto, eu fiquei todo sem jeito, que eu falei: caraca, qual que é desse cara me beijando? Mas, queridos, era uma demonstração de amor. E detalhe, ele nem me conhece. Ele nem me conhece, irmãos. E sabe, é isso que eu e você precisamos fazer, queridos. Amar, irmãos. Amar. Amar, a gente precisa amar. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o próximo como a nós.
A palavra-chave, queridos, desse dia de ceia é amor. Se a gente pudesse resumir tudo isso, queridos, nós resumiríamos numa única palavra chamada amor. Ele nos amou. Ele nos amou tanto, tanto. E queridos, Ele vai continuar amando. Se você quiser seguir com Ele, Ele vai continuar te amando. Se você quiser desistir, Ele vai continuar te amando. Não muda nada em relação ao que Ele sente por você, mas pode mudar tudo o que você vai viver com Ele. Tudo. Então eu te convido, queridos, a amar o Senhor nesse dia. E eu te convido a fazer parte desse momento de ceia, a participar desse momento, queridos. Porque se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se você crê que Ele morreu naquela cruz por você, você está sendo chamado a participar deste momento. A Bíblia diz para que eu esquadrinhe o meu coração, para que eu olhe para mim. Cara, tem algo que eu preciso mudar, tem algo que eu preciso entregar. Eu vou entregar, eu vou abrir mão, eu vou pedir perdão. Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu errei, me perdoa porque eu falhei. Me perdoa, Senhor. Irmãos, Ele te ama tanto, queridos, que Ele te perdoa sim. Ele está te chamando ao arrependimento, queridos. Quando nós chegamos, queridos, quando nós chegamos para alguém e pedimos perdão, irmão, nós não estamos pedindo perdão para as pessoas, para sermos perdoados pelas pessoas. Nós estamos pedindo perdão para que nós possamos receber, queridos, dentro de nós algo chamado arrependimento. O pedido de perdão é uma atitude que nos leva ao arrependimento. Você se mover, queridos, em direção à busca do perdão, é alguém que está desesperado por arrependimento. O perdão, queridos, é um presente que eu e você ganhamos. O perdão é algo de bom que alguém nos dá em troca. E Deus nos dá, queridos. Deus nos oferece esse perdão. Ele nos concede esse perdão. Então, queridos, eu quero que você reflita e ore nessa hora. E entregue diante do Senhor o teu melhor. Seja intencional agora. Seja intencional, queridos. E trate esse momento daqui para frente, queridos, como algo especial na sua vida. Não será mais um momento natural. Não será mais um momento casual. Não. Será algo especial. Eu vou pedir para que o Javan e o Fernando entreguem a ceia. Conforme você for pegando, vai se colocando de pé. E vai orando, vai pedindo perdão para Deus, vai entregando ao Senhor aquilo que você tem que colocar diante dele agora. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, Pai, por esse dia, pela oportunidade de estarmos na sua presença, de te louvar, glorificar o Senhor, te adorar, Senhor, sabendo, Pai, que o Senhor separou este momento para nós, para participar, para fazer parte disso, Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, oramos, Pai, pelos nossos irmãos que fazem parte deste corpo e hoje não estiveram, não puderam estar aqui conosco. Eu oro, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor, Pai, os abençoe. Que o Senhor, Pai, coloque as tuas mãos sobre a vida de cada um deles também, Deus. E que eles possam se sentir amados por Ti nesta hora. Em nome de Jesus, oro pela vida daqueles irmãos, Pai, que fazem parte deste corpo e por algum motivo se perderam nesta caminhada, Deus. Acabaram voltando, Pai, indo novamente para lugares aonde o Senhor já tinha tirado eles de lá. Em nome de Jesus eu oro e clamo ao Senhor, Deus, que pela Tua graça e Tua misericórdia o Senhor possa novamente alcançá-los. Encontra-os novamente, Deus, aonde eles estiverem agora. Da maneira que eles estiverem agora, Pai, deixa eles se sentirem abraçados por Ti. Deixa eles se sentirem amados por Ti.
em nome de Jesus. Eu oro por aqueles, Pai, que farão parte deste corpo, por aqueles, Pai, que hoje estão, Pai, perdidos, escravos, Deus, de vícios, de enfermidades. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, que os senhores, Pai, assim como resgatou a mim e a tantos aqui, que o Senhor os resgate, que o Senhor traga-os, Deus, traga-os, Pai, a um lugar de descanso, traga-os, Pai, a um lugar onde eles serão cuidados, serão amados e serão guiados e direcionados pelo Senhor, em nome de Jesus. Eu abençoo a vida dos meus irmãos que aqui estão e declaro o sangue de Jesus sobre a vida deles. Peço a tua proteção, teu cuidado, Pai, que o Senhor guie os passos de cada um deles, amado Deus, em nome de Jesus. Não permita que nenhum deles se percam, Deus. Querido Deus, em nome de Jesus, vá à frente de cada passo, vá à frente, Pai, de cada momento, de cada experiência. Eu os abençoo, abençoo as famílias deles, abençoo os trabalhos, em nome de Jesus. Que aonde eles pisarem, Deus, sejam sustentados por Ti, e aonde as mãos deles tocarem, que o Senhor traga prosperidade sobre a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Assim eu oro, e assim eu Te louvo e agradeço, Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Teu santo nome. Aleluia, glórias a Ti. Receba a adoração, receba o louvor, receba as nossas palmas, Senhor. Toda a honra e glória seja dada ao Teu santo nome. Aleluia, aleluia, glórias a Ti, Senhor. Amém.